Você já sentiu como se sua família estivesse um verdadeiro campo de batalha, com discussões constantes, mal-entendidos e uma sensação de que nada vai melhorar? Pode ser difícil encontrar uma solução, especialmente quando as emoções estão à flor da pele e as palavras parecem não ter mais efeito. Mas, mesmo em meio a tanta crise, existe uma resposta para você. E essa resposta vem de alguém com profunda sabedoria: Padre Pio. Padre Pio, conhecido pela sua profundidade espiritual e pelas muitas curas e milagres que realizou, também tinha um dom para entender a alma humana e as relações familiares. Para ele, a família era uma verdadeira escola de virtudes, mas também sabia que as dificuldades familiares eram um dos maiores desafios espirituais que enfrentamos. Em suas cartas e conselhos espirituais, ele frequentemente falava sobre a importância do amor incondicional, da perdão e da humildade dentro da vida familiar. Se você está passando por uma crise familiar, onde os conflitos parecem impossíveis de resolver, o primeiro conselho de Padre Pio seria este: não perca a esperança. Para ele, cada conflito é uma oportunidade de purificação e crescimento espiritual. O que você está vivendo não é algo sem propósito. Pelo contrário, as dificuldades familiares podem ser uma chance para mudar o coração, para desenvolver paciência, perdão e, mais importante, para aprender a amar verdadeiramente, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Ele sabia que, para muitas famílias, o maior obstáculo não era a falta de amor, mas sim a falta de compreensão. Muitas vezes, as tensões familiares surgem porque não conseguimos ver o outro com os olhos de Deus. Estamos tão focados em nossas próprias dores, em nossas próprias necessidades, que não conseguimos ouvir o outro com empatia. Padre Pio ensinava que, para restaurar a paz em casa, precisamos colocar Deus no centro de cada relação, lembrando que o amor de Deus nunca falha, mesmo quando o nosso amor falha. A chave para transformar qualquer crise familiar está então em nos entregarmos à vontade divina, permitindo que a graça de Deus entre em nossas relações e as cure. Padre Pio acreditava que quando deixamos Deus ser o guia de nossas famílias, Ele nos dá a força necessária para superar as maiores dificuldades. Não importa quão grande seja o conflito, Deus tem o poder de curar e restaurar até as relações mais feridas. No entanto, para que essa cura aconteça, é necessário um esforço consciente de nossa parte. Perdão. Este é o primeiro passo que Padre Pio ensinaria. Ele sabia que perdoar não era uma opção, mas sim uma necessidade. O perdão é a chave para destrancar a porta da paz, e é ele que muitas vezes vai abrir caminho para a cura das feridas que causam a crise. Pode ser que, ao olhar para os problemas familiares, você perceba que, em algum momento, tanto você quanto os outros na sua família se magoaram profundamente. Mas o perdão é o primeiro passo para restaurar a unidade. Padre Pio frequentemente dizia que, para curar uma relação, é necessário que cada um se humilhe diante do outro. O perdão não deve ser visto como uma concessão ou algo a ser dado como favor, mas sim como uma necessidade espiritual. Quando perdoamos, não apenas libertamos a outra pessoa, mas nos libertamos também. O perdão traz cura para o nosso coração, permitindo que a paz de Deus nos envolva e que possamos olhar para os outros com os olhos da compaixão e da misericórdia divina. Quando falamos sobre os conflitos familiares, é fundamental entender que, muitas vezes, os problemas não surgem por uma falta de amor, mas por uma falta de comunicação e compreensão. Padre Pio frequentemente dizia que, para que uma relação prospere, é necessário ouvir o outro com o coração, não apenas com os ouvidos. Muitas vezes, a raiz dos nossos desentendimentos familiares está em não saber escutar verdadeiramente. Em uma época onde as pessoas estão mais focadas em falar do que em ouvir, Padre Pio nos ensinaria que o silêncio e a escuta atenta são essenciais para restaurar a paz no lar. Em muitas famílias, os conflitos nascem porque as partes envolvidas não estão dispostas a entender o ponto de vista do outro. Padre Pio acreditava que é preciso buscar compreender antes de ser compreendido, e isso pode ser transformador.
Um dos maiores desafios em qualquer crise familiar é a necessidade de mudança interior. Em qualquer relacionamento, seja familiar ou amoroso, a tendência humana é procurar um culpado. Ele é o responsável por isso. Ela sempre faz assim. São frases que muitas vezes usamos quando o conflito se instala. No entanto, Padre Pio nos lembraria de que, antes de procurar o erro nos outros, devemos olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: o que eu preciso mudar para restaurar a paz? Essa mudança interior começa com a humildade. Padre Pio não apenas nos ensinava a perdoar, mas também a ser humildes em reconhecer nossas falhas. Ele sabia que, para que a cura espiritual acontecesse, precisávamos muitas vezes deixar de lado o orgulho e a autojustificação. Quando nos entregamos ao arrependimento sincero, Deus começa a trabalhar em nossas vidas e nas nossas relações. Quando os conflitos familiares são intensos e as feridas parecem irreparáveis, pode parecer impossível saber por onde começar. Nesse momento, Padre Pio nos convidaria a buscar a paz através da oração. Ele sabia que orando por nossos familiares, até mesmo por aqueles com quem temos dificuldades, está abrindo um canal para que Deus possa entrar em nossas vidas e restaurar o que foi quebrado. A oração por aqueles com quem estamos em conflito traz uma transformação espiritual que pode ser mais poderosa do que qualquer tentativa de resolver as coisas apenas com palavras. Padre Pio também nos ensinava que, muitas vezes, a resolução dos conflitos familiares não acontece em um único momento, mas através de pequenos gestos de amor e paciência ao longo do tempo. Não se trata apenas de pedir perdão, mas de mostrar em ações que estamos realmente dispostos a mudar, a cuidar, a entender. Ele sempre dizia que o amor incondicional é a chave para superar qualquer obstáculo. E o amor incondicional começa no perdão contínuo, nas ações diárias de carinho, na capacidade de estar presente, mesmo quando as coisas não são fáceis. Muitas vezes, a resposta que buscamos para a nossa crise familiar não vem de uma solução rápida ou de uma palavra mágica. Ela vem, na verdade, através do cuidado constante e da disposição para reconstruir o que foi quebrado. Padre Pio acreditava que a cura é um processo que exige paciência, tempo e, acima de tudo, a abertura para que Deus seja o guia nesse processo de reconciliação. E ao longo desse processo, é importante lembrar que, se em algum momento você sentir que está sobrecarregado, que não pode mais lidar com a situação, sempre há uma porta aberta para a oração. Quando tudo parece fora de controle, a oração nos conecta diretamente ao coração de Deus. Padre Pio dizia que em momentos de aflição, a oração é a nossa maior força. E muitas vezes, a resposta de Deus não vem de imediato, mas de maneira silenciosa, como um sussurro de paz que começa a preencher o nosso ser, nos dando coragem para dar o próximo passo. À medida que continuamos a refletir sobre a crise familiar, Padre Pio nos ensinaria que, para restaurar a paz em casa, precisamos compreender a importância da humildade espiritual. Humildade não significa se diminuir ou se anular, mas reconhecer que, sem a ajuda de Deus, não podemos fazer nada por conta própria. Quando estamos envolvidos em conflitos familiares, é fácil cair na tentação de achar que o outro é sempre o culpado, ou que a mudança deve vir dos outros. Mas Padre Pio nos lembraria que a verdadeira transformação começa quando nos colocamos diante de Deus e reconhecemos nossa própria fraqueza. Muitas vezes, o que impede a resolução de conflitos familiares não são apenas os erros cometidos, mas o orgulho e a falta de perdão. A autossuficiência que sentimos nas nossas relações faz com que cada discussão pareça uma batalha para provar quem está certo. E ao invés de restaurarmos o amor, acabamos construindo barreiras que nos afastam cada vez mais. Padre Pio acreditava que, para que qualquer relação seja restaurada, precisamos de um coração humilde. Ele sempre enfatizava que, quando o orgulho é deixado de lado, o caminho para o perdão se torna claro e a paz pode finalmente florescer. A humildade não significa desistir dos seus sentimentos ou de sua posição, mas sim estar disposto a ouvir o outro, a compreender o que realmente está em jogo no conflito.
Para Padre Pio, o diálogo aberto e sincero, motivado pelo desejo de restaurar a paz e a harmonia, era a chave para a cura de qualquer crise, inclusive dentro da família. Ele dizia que o amor não pode prosperar onde o orgulho é colocado como prioridade. O verdadeiro amor, segundo ele, é paciente, é disposto a ceder e a dar o primeiro passo, mesmo quando a outra parte não está disposta a fazê-lo. Quando uma família está em crise, é natural que todos se sintam feridos e defensivos. Em meio a essas feridas, o que mais precisamos é de um espaço de vulnerabilidade. E aqui entra o ensinamento de Padre Pio sobre a importância da oração. Ele sabia que o coração humano é duro e, sem o toque de Deus, dificilmente pode ser transformado. Quando estamos em conflito, a oração é o canal que abre a porta para a humildade e o perdão genuínos. Você pode se perguntar: como posso perdoar se ainda sinto tanta raiva? A resposta está na oração. Padre Pio ensinava que a oração transforma o coração. Ela nos dá a graça de ver o outro com os olhos de Deus, de entender que, assim como nós somos falhos, os outros também são. À medida que nos aproximamos de Deus em oração, Ele suaviza nosso coração e nos dá a força para perdoar e restaurar as relações. Padre Pio também sabia que as palavras têm um grande poder nas relações familiares. Muitas vezes, o que impede a reconciliação é a escolha errada das palavras ou a falta de diálogo. Ele sugeria que a silenciosa oração também pode ser a chave para restaurar a paz. Não é sempre necessário falar, mas orar juntos, mesmo em silêncio, pode ser uma poderosa ferramenta para restaurar a harmonia em uma família. Ele sempre acreditava que nas mãos de Deus, a linguagem do coração falaria mais alto do que qualquer discussão ou confronto. A oração em família, para Padre Pio, era o laço mais forte que uma família poderia ter. Ele sabia que quando a família se une em oração, qualquer crise pode ser superada. Ele não falava apenas de rezar juntos nos momentos felizes, mas especialmente nos momentos de dor e conflito. Para ele, a oração não era apenas um refúgio, mas uma ferramenta ativa de transformação e cura. Quando sua família está dividida, quando os membros estão distantes uns dos outros, é a oração que pode restaurar a unidade. Às vezes, você pode sentir que, em meio à crise, a paz é impossível, que os problemas são grandes demais, que as mágoas são profundas demais. Mas Padre Pio nos ensinaria que nada é impossível para Deus. Se você se entrega à oração, se você se permite ser transformado por ela, Deus agirá em sua vida e na sua família de maneiras que você nem imagina. A oração pode curar as feridas mais profundas, pode restaurar relações que parecem perdidas e pode trazer a paz de volta ao seu lar. Quando a crise familiar se intensifica, muitas vezes a sensação de isolamento e de impossibilidade de mudança toma conta. Os problemas parecem se acumular de tal forma que você pode começar a duvidar de que existe uma saída. Mas Padre Pio nos ensinaria que, mesmo nas horas mais sombrias, quando não vemos mais soluções, Deus sempre tem um plano divino em andamento. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus não abandona as famílias. Mesmo quando parece que a paz nunca mais será restaurada, quando os conflitos parecem não ter fim, Deus está presente, silencioso e esperando por nós. Padre Pio acreditava que em momentos de crise é quando devemos mais buscar a força em Deus. Muitas vezes é nos momentos de desespero que somos chamados a crescer espiritualmente e a nos aproximar mais de Deus, a abrir nosso coração para a sua graça. A fé é o alicerce que pode restaurar qualquer relacionamento, especialmente no contexto familiar. Quando a fé é forte, ela une as pessoas de maneira invisível, mas profundamente real. A fé não é só sobre acreditar em Deus, mas sobre confiar que Ele está agindo nos bastidores, mesmo quando não conseguimos ver ou entender a sua ação. Para Padre Pio, a fé não era apenas uma crença teórica, mas uma prática diária de entrega e confiança no plano divino, mesmo em tempos difíceis. Em uma família, os membros têm um papel fundamental uns para os outros.
Cada pessoa traz com ela o seu próprio fardo, a sua própria história e os seus próprios desafios. Às vezes, as tensões surgem justamente porque não conseguimos ver o outro com compaixão. A mira nas falhas do outro é muitas vezes o que nos impede de enxergar a graça que Deus pode manifestar até nas situações mais difíceis. Padre Pio nos ensinava que o amor incondicional e a compreensão são os maiores remédios para qualquer conflito. Ele acreditava que muitas vezes o que está faltando não é mais amor, mas uma mudança de perspectiva. Quando conseguimos olhar para o outro com os olhos de Deus, quando conseguimos vê-lo com compaixão e paciência, as tensões começam a se dissipar. No contexto familiar, a verdadeira mudança vem quando estamos dispostos a mudar a nós mesmos. Não podemos controlar as atitudes dos outros, mas podemos escolher como reagimos. Padre Pio sempre enfatizou a importância da humildade, especialmente quando estamos lidando com conflitos familiares. Ele dizia que a humildade nos liberta de nossa própria resistência e nos prepara para ser instrumentos de paz em nossas relações. Outro ponto crucial nos ensinamentos de Padre Pio é que ele sempre nos lembrou de que o amor é mais forte que qualquer conflito. Quando estamos dispostos a oferecer um amor puro, sem condições, sem exigências, apenas por amor a Deus e ao próximo, milagres acontecem. Ele acreditava que o amor é capaz de curar as feridas mais profundas, de restaurar os corações partidos e de criar pontes de reconciliação onde antes só havia separação. Padre Pio dizia que quando há um desejo genuíno de mudança, mesmo que a pessoa ao nosso lado não queira mudar, a nossa oração e paciência podem ser suficientes para atrair a graça de Deus e fazer a diferença. Muitas vezes a transformação começa em nós, e Deus usa nossa disposição para espalhar seu amor e sua paz para os outros. Uma das maiores lições que Padre Pio nos ensinaria sobre crises familiares é que o perdão é sempre a chave. O perdão não significa aceitar o erro do outro sem questionamento, mas significa libertar-se da mágoa e dar espaço para o amor crescer novamente. Ele sabia que, para que a paz fosse restaurada em uma família, o perdão tinha que fluir de maneira ininterrupta e sem reservas. No entanto, o perdão é algo que precisamos pedir a Deus. Sozinhos, talvez não consigamos perdoar de coração, especialmente quando as ofensas são graves. Mas, com a ajuda da graça divina, podemos aprender a liberar os outros da nossa ira, a romper o ciclo de mágoas e a permitir que a paz de Deus reine novamente. A verdadeira transformação na vida familiar começa com uma decisão interna, a decisão de não continuar alimentando o conflito, mas sim de buscar a paz. Quando você está em meio a uma crise familiar, pode ser muito fácil cair no ciclo de discussões, ressentimentos e desconfiança. Mas como o Padre Pio ensinava, a paz não é algo que simplesmente acontece, ela é algo que se constrói com gestos diários e com a coragem de escolher o amor ao invés do orgulho ou da raiva. Para Padre Pio, o primeiro passo para qualquer reconciliação era o arrependimento genuíno e a disposição para mudar. Ele acreditava que quando estamos em conflito, não podemos simplesmente esperar que os outros mudem. A transformação precisa começar dentro de nós, com a humildade de reconhecer onde estamos errados e a vontade de pedir perdão. Esse é o primeiro passo que qualquer pessoa precisa dar quando busca restaurar a paz dentro de uma família. Entretanto, o perdão não é algo fácil. Pode ser um dos gestos mais difíceis que podemos fazer, especialmente quando sentimos que fomos profundamente feridos ou injustiçados. Mas Padre Pio acreditava que o perdão não só traz cura para quem o recebe, mas também para quem o oferece. Perdoar é uma escolha espiritual, uma decisão de libertar o coração da amargura e do ressentimento que só nos aprisiona. Porém, perdoar não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Significa, sim, liberar o outro do peso da nossa raiva e permitir que Deus seja o juiz. Deus, em sua infinita misericórdia, é quem pode transformar a dor em aprendizado e o erro em crescimento. Quando você perdoa, você permite que Deus trabalhe não só na vida do outro, mas também na sua. A cura das feridas familiares
começa com a decisão de não deixar que o passado controle o presente. Padre Pio também ensinava que o perdão não é uma ação isolada, mas um processo contínuo. Às vezes, o perdão é necessário todos os dias, especialmente quando as ofensas são repetidas ou quando a ferida emocional continua aberta. O perdão não é algo que fazemos uma vez e depois esquecemos, mas algo que devemos renovar diariamente, mantendo o coração aberto para receber a graça divina que nos ajuda a perdoar novamente. Outro aspecto fundamental que Padre Pio abordaria nesse contexto é o poder da oração conjunta. Quando a família está em crise, muitas vezes as palavras parecem não ser suficientes. A oração é o momento em que nos reconectamos com Deus e deixamos que Ele nos conduza pela senda do perdão, da cura e da reconciliação. Padre Pio, conhecido por sua vida de oração incessante, acreditava que a oração de uma família unida é mais poderosa do que qualquer disputa ou mal-entendido. Quando você ora com sua família, você está pedindo a intervenção divina para restaurar a paz e o entendimento. A oração fortalece os laços familiares e abre o coração para o perdão e a compreensão mútua. Padre Pio acreditava que quando oramos juntos, estamos nos unindo não apenas uns aos outros, mas a Deus, que é a fonte de todo amor e paz. A oração, para ele, também era uma forma de nos aproximarmos da vontade de Deus. Muitas vezes queremos que as coisas mudem segundo nossa própria vontade, mas Padre Pio ensinava que a verdadeira transformação só ocorre quando nos entregamos à vontade de Deus. Quando oramos por nossos familiares, não estamos apenas pedindo que eles mudem, mas pedindo que Deus nos dê o coração e a paciência para lidar com os outros com amor e sabedoria. Quando você ora por sua família, você está pedindo a Deus para guiar suas palavras e ações. Mesmo nos momentos de crise, a oração pode trazer clareza, paciência e a sabedoria divina necessária para lidar com os desafios familiares de forma mais amorosa e construtiva. Padre Pio sabia que quando colocamos nossas famílias nas mãos de Deus, Ele cuida de tudo. À medida que a crise familiar se agrava, a tentação de culpar os outros por tudo que deu errado pode se tornar cada vez mais forte. Muitas vezes, é mais fácil apontar o dedo e esperar que o outro mude do que olhar para dentro de si mesmo e reconhecer as áreas da nossa vida que precisam de transformação. Padre Pio, no entanto, nos ensinava algo profundamente importante. A verdadeira transformação começa dentro de nós. Quando a sua família está passando por um momento de crise, a mudança precisa ser um esforço coletivo, mas também começa com a disposição de cada um para mudar suas próprias atitudes. A autocrítica pode ser dolorosa, mas ela é o primeiro passo necessário para o perdão genuíno e para a restauração das relações. Padre Pio, com sua profunda humildade e espiritualidade, sabia que a autoconsciência é um dos pilares fundamentais para a cura. Ele sempre aconselhava as pessoas a olharem para dentro de si mesmas, a refletirem sobre suas ações e suas palavras, pois só assim seria possível verdadeiramente encontrar a paz. Essa autocrítica não deve ser confundida com culpa excessiva ou com a tendência de se condenar. Em vez disso, ela deve ser vista como uma oportunidade de crescimento espiritual. Padre Pio entendia que quando nos voltamos para Deus e pedimos ajuda para melhorar como seres humanos e como membros de uma família, Ele nos dá a força necessária para superar nossos erros e para agir com mais sabedoria e amor. Em uma crise familiar, o maior obstáculo muitas vezes não é o que foi feito de errado, mas a falta de disposição para aprender com os erros. Muitas vezes ficamos tão presos ao que aconteceu no passado que não conseguimos ver o futuro com clareza. Padre Pio nos lembrava de que, com a ajuda de Deus, podemos aprender a libertar-nos do peso do passado e a criar um novo começo. O perdão não é apenas um ato de generosidade, mas um ato de libertação. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando a outra pessoa, mas também a nós mesmos. O ressentimento é como uma corrente que nos mantém presos, impedindo-nos de seguir em frente.
Quando não perdoamos, somos nós quem carregamos o peso da mágoa, que pode se tornar um fardo pesado demais para suportar. Padre Pio sabia que o perdão não é fácil. Ele mesmo passou por inúmeras provações e críticas, mas sempre nos ensinava que a verdadeira paz interior só vem quando nos livramos do peso do rancor e da raiva. Deus nos chama a ser livres, e essa liberdade vem quando conseguimos deixar ir o que nos mantém presos ao passado. Quando você começa a se libertar da raiva e do ressentimento, começa também a abrir o coração para o que Deus quer fazer em sua vida. A cura não acontece apenas na restauração das relações familiares, mas também na restauração da nossa relação com Deus. O perdão, a paciência, a compreensão e o amor são de fato o caminho para a verdadeira cura. Padre Pio, em sua vida de oração constante, sempre nos ensinou que a oração é o poder que transforma. Quando as palavras falham, a oração se torna a chave para a cura espiritual e familiar. Quando o relacionamento com os outros parece irreparável, a oração nos ajuda a reconstruir as pontes que foram quebradas. A oração não só transforma o ambiente ao nosso redor, mas também trabalha dentro de nós, curando nossas feridas interiores e nos capacitando a agir com mais amor e compaixão. Quando a crise familiar parece não ter fim, muitas vezes nos sentimos esgotados emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. O peso das brigas, das mágoas e das incompreensões pode nos levar a um ponto onde sentimos que não há mais saída. Porém, Padre Pio nos ensinaria que mesmo nas situações mais desesperadoras, existe sempre esperança, porque Deus nunca abandona suas criaturas. Em momentos como esse, quando a força parece faltar, a oração se torna um recurso indispensável. Padre Pio acreditava que a oração diária é a base para qualquer transformação espiritual, seja em nossa vida pessoal ou nas nossas relações. Quando estamos em meio à tempestade, a oração é como um porto seguro, onde podemos encontrar a paz que nos falta. No entanto, a oração não deve ser entendida como uma simples solução mágica, mas como uma forma de abertura ao plano de Deus. Padre Pio nos ensinava que a oração nos conecta diretamente ao coração divino e que, através dela, podemos entregar nossas dificuldades e conflitos a Deus, permitindo que Ele atue nas áreas da nossa vida que mais precisam de cura. Às vezes, a resposta de Deus não vem de imediato ou da maneira como esperamos, mas sempre vem quando estamos dispostos a confiar em seu tempo. Em muitos momentos de crise familiar, nos sentimos tentados a lutar sozinhos, achando que a mudança depende exclusivamente de nossa própria força. No entanto, Padre Pio nos ensinava que não podemos fazer nada sem a graça de Deus. O primeiro passo para restaurar a paz dentro de nossa família é entregar a Deus o controle de nossas ações e sentimentos. A verdadeira transformação espiritual começa quando nos permitimos ser guiados por Ele. Padre Pio, em toda a sua vida de oração constante e profunda humildade, sabia que a humildade é a chave para a cura das feridas internas e externas. Muitas vezes, os problemas familiares não são resolvidos porque a falta de humildade impede que vejam o outro com compaixão. O orgulho é uma das barreiras mais fortes para a reconciliação, porque nos impede de perceber o outro como ele é, com todas as suas fraquezas e virtudes. A humildade é um convite de Deus para reconhecer nossas próprias limitações e pedir a sua ajuda para restaurar o que está quebrado. Padre Pio sabia que a humildade genuína exige coragem. Coragem para reconhecer os próprios erros, coragem para perdoar e, muitas vezes, coragem para dar o primeiro passo na direção da paz. A humildade nos permite deixar de lado as exigências e os desentendimentos e nos coloca no caminho da reconciliação verdadeira. Quando nos tornamos humildes diante de Deus e uns dos outros, o ambiente familiar começa a transformar-se, porque o orgulho deixa de ser o condutor e a graça divina começa a preencher os espaços que antes eram ocupados pelo ressentimento. Outro ponto crucial nos ensinamentos de Padre Pio é que a paciência desempenha um papel essencial no processo de restauração. As relações familiares exigem paciência constante, porque todos nós temos nossos defeitos,
nossas fraquezas, e muitas vezes agimos de forma impulsiva ou imatura. Ter paciência não significa tolerar o erro ou deixar-se ser tratado injustamente, mas sim ter a capacidade de agir com calma e perseverança, reconhecendo que a mudança é um processo gradual e que, em muitos casos, leva tempo. Padre Pio entendia que a verdadeira paciência cristã é aquela que nos permite suportar os desafios diários com sabedoria e compaixão. Quando enfrentamos problemas familiares, a tentação de reagir rapidamente com raiva ou frustração é grande. Porém, como ele nos ensinava, a verdadeira paciência cristã é aquela que nos permite respirar fundo, refletir e agir de acordo com a vontade de Deus. Ela nos ajuda a manter a calma em meio ao caos e a encontrar a direção certa sem ceder ao impulso de destruir a relação com palavras ou ações precipitadas. Padre Pio também nos ensinava que na vida familiar é necessário saber perdoar e pedir perdão. O perdão é a ponte que nos leva da raiva e do ressentimento para a paz e a cura. Quando uma família é capaz de se perdoar, ela não apenas supera os conflitos, mas também se torna mais unida e mais forte. O perdão não é fácil, mas é essencial para que a graça de Deus flua e faça a cura das feridas emocionais e espirituais. Ele sempre dizia que não devemos esperar que o outro se humilhe primeiro, mas sim sermos nós a dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Chegamos ao ponto culminante da nossa reflexão sobre como a crise familiar pode ser transformada pela graça de Deus. Como já vimos, Padre Pio acreditava que a verdadeira cura das relações começa com humildade, oração e perdão. Mas ele também sabia que a paz verdadeira e duradoura nas famílias não vem sem um compromisso constante com a mudança. Não se trata apenas de resolver um conflito imediato, mas de cultivar uma atitude permanente de entrega a Deus, permitindo que Ele nos guie nas situações mais difíceis. Às vezes, quando estamos em crise, podemos sentir como se não houvesse mais saída. O sentimento de desespero pode tomar conta e as dificuldades familiares podem parecer impossíveis de superar. Mas Padre Pio nos lembraria de que Deus nunca nos deixa sozinhos, especialmente nos momentos de sofrimento. O amor de Deus é sempre mais forte do que qualquer crise, qualquer desentendimento, qualquer dor emocional. Quando a família se encontra dividida, a fé e a oração se tornam os pilares de sustentação. Padre Pio ensinava que quando tudo parece estar perdido, é exatamente nesse momento que devemos confiar ainda mais em Deus. Quando não conseguimos ver uma solução, quando as palavras parecem inúteis e as emoções estão à flor da pele, a oração traz a paz que o mundo não pode dar. E a oração, como ele sempre ensinava, não é apenas uma forma de pedir algo a Deus, mas de entregar-se completamente à sua vontade, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós e para os nossos entes queridos. Ele também acreditava que, em muitos casos, as crises familiares acontecem para nos ensinar algo. Através das dificuldades, Deus nos chama ao crescimento espiritual. Quando enfrentamos os desafios em nossas relações familiares, podemos ser convidados a amadurecer na fé, a perdoar mais profundamente, a aprender a amar mais sinceramente. As crises não acontecem por acaso. Elas podem ser uma oportunidade para a purificação da alma, um convite a crescer na sabedoria divina. Padre Pio sabia que, embora o amor incondicional seja essencial, ele também exige disciplina espiritual. O amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de cuidar, de ser paciente, de ouvir, de oferecer perdão. Não é fácil e muitas vezes nos sentimos cansados ou desanimados, mas o segredo está em não desistir, em continuar investindo na relação, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. A graça de Deus nunca nos abandona. Quando decidimos nos entregar à vontade divina, Deus nos dá a força para seguir em frente, para continuar buscando a paz em nosso lar. Quando você coloca sua família nas mãos de Deus, você está dizendo: eu confio em ti. Mesmo diante das dificuldades, sei que tu és capaz de restaurar o que foi quebrado. Essa confiança é o que abre a porta para a cura espiritual. Padre Pio
nos lembraria que mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode transformar qualquer coração. Ele pode curar as feridas mais profundas, restaurar as relações mais danificadas e trazer de volta a harmonia que foi perdida. Entretanto, esse processo de cura exige tempo, paciência e, principalmente, um coração disposto a seguir o exemplo de Cristo. Padre Pio sempre apontava para Jesus como um modelo perfeito de amor, paciência e perdão. Ele nos ensinava que para curar as feridas de nossas famílias, precisamos aprender a amar como Jesus amou, incondicionalmente, sem reservas, com coração puro. Esse amor exige a humildade de servir aos outros, de colocar os interesses da família acima dos nossos próprios desejos egoístas. O amor verdadeiro é o amor que busca reconciliar, curar e restaurar. E a oração constante é o meio pelo qual podemos nos fortalecer nessa missão. Quando você ora por sua família, você está permitindo que Deus trabalhe em cada coração, moldando cada membro de acordo com sua vontade e capacitando todos a viver em harmonia e união. Finalmente, quando a paz começar a reinar novamente em seu lar, lembre-se de que essa paz não é resultado de nossos esforços, mas da graça de Deus. Deus é quem traz a paz. É Ele quem restaura o que foi perdido e é Ele quem muda os corações. E o maior milagre que podemos testemunhar é ver nossas famílias transformadas pela graça divina, cheias de amor, perdão e harmonia.